Pode parecer estranho, né, para muita gente, mas quem está em algumas carreiras jurídicas ligadas ao Ministério Público e entrou nessas carreiras antes de 1988, portanto, antes da Constituição de 88, pode continuar advogando. Aqui em São Paulo é estranho para nós, porque os promotores aqui de São Paulo não podem, inclusive aqueles que entraram antes de 88, ter o exercício da advocacia de forma paralela ao exercício do Ministério Público, que é um contrassenso mesmo, né? O sujeito está lá atuando dentro do Ministério Público e, em alguns casos, ele deixa ali a função de procurador do Estado, de procurador de Justiça, procurador da República e passa a atuar nos interesses de um cliente do seu escritório de advocacia. É incompatível, né, Pedro? Incompatível uma coisa com outra, né, Zaida? Porque um Aliás, figura no polo da acusação pensar e o outro nisso, né? no polo da defesa. Não tem como... Por que isso aconteceu? Até para trazer uma explicação para o nosso ouvinte, se é que há alguma explicação lógica nisso. Alguns procuradores do Estado recebiam no passado, apenas um complemento de salário, né? Não era um salário, não era uma função. Ele ia lá exercer atividade 2 vezes por semana. E para ter, então, uma renda maior, era autorizado o exercício da advocacia em casos que não fossem conflitantes com as ações defendidas por um procurador do Estado. Vamos usar um exemplo aqui. O procurador do Estado é o advogado do Estado. Então, o Estado está processando alguém, o Estado está atuando contra uma determinada empresa, um determinado cidadão na justiça. Ele não pode se atuar no polo de acusador e defensor desse cidadão, né? Mas em outros casos que não envolvem o Estado, em outros casos particulares, em questões ligadas aí a 2 particulares, esse procurador poderia atuar. O que o Augusto Aras mas tem sempre aquele problema, né, Pedro, do tráfico de influência, né? Exatamente, Zé Paulo. Essa é uma das principais acusações aí contrário a esse discurso. Agora, o Augusto Aras deveria, no momento em que foi indicado pelo presidente da República, ou até antes disso, né? Até antes disso, falar, olha, eu sou procurador da República, tenho aqui a minha carreira estabilizada, vou suspender a minha OAB, não vou estar vinculado a escritório de advocacia nenhum, né? E quando eu me aposentar no Ministério Público, eu cumpro aí uma quarentena e aí vou advogar. Isso é plenamente plausível, né? Porque você não pode também proibir depois... porque se aposentam cedo, né? Agora é 75, né? Você está falando de ministro do Supremo Tribunal Federal? É o mesmo, para eles aí é o mesmo. Estou falando de procurador. Por exemplo, o Carlos Fernando, chefe da Operação Lava Jato. Aí ele escolheu se aposentar Acabou de se aposentar, né? Aí ele teve uma... 56 anos? Ele teve um entendimento de que o dever dele no Ministério Público estava cumprido e que a advocacia talvez esteja chamando, né? Especialmente depois de todo o protagonismo na Operação Lava Jato, né? Aliás, por surpresa. falar nisso, o procurador Augusto Aras tinha sinalizado, eu não sei se ele sinalizou ou se de alguma forma ele foi conduzido a aceitar uma sinalização de que para manifestar alguma simpatia ou algum apoio ou mandar um recado de que a Operação Lava Jato seria prestigiada, de que ele não estava chegando para acabar com a Operação Lava Jato, de que ele poderia escolher a procuradora Tamea Danelon, aqui de São Paulo, coordenadora da Operação Lava Jato aqui em São Paulo, para compor a equipe lá em Brasília, né? E aparentemente ele vai ter de repensar essa indicação, né? Ontem o jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News FM, em parceria com o Intercept, divulgou documentos graves que mostram que a procuradora Tamea Danelon foi procurada pelo advogado Modesto Carvalhosa, que está permanentemente em redes sociais pedindo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente do ministro Gilmar Mendes. O advogado Modesto Carvalhosa, que é advogado de acionistas minoritários da Petrobras e tem uma ação de 80 milhões de reais contra a Petrobras, se eu não estiver enganado, o Modesto Carvalhosa procurou a Tamea Danelon para ajudar a minutar, ou seja, a escrever o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Vejam a gravidade disso. Um advogado que é líder de movimentos populares, movimentos de rua contra o Supremo Tribunal Federal, pede a uma procuradora de justiça que o ajude a escrever um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que faz a Tamea Danelon? Aceita e comunica ao chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que ao invés de recriminá-la e dizer, não faça isso, você está invadindo completamente um campo que não é o seu, está cometendo um procedimento absolutamente ilegal. Ele apoia e acha maravilhoso
que ela ajude o advogado Modesto Carvalhosa a escrever um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Acho que não há a menor perspectiva de clima para a indicação da Tamea Danelon para um cargo qualquer de chefia na PGR, sabendo que ela atuou por baixo do pano para ajudar um advogado que se posiciona na condição de arauto dos bons costumes, de defensor de tudo que há de melhor na sociedade, mas que advoga para acionistas minoritários da Petrobras a assinar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um negócio absolutamente sem pé nem cabeça. Gravíssimo. Isso deve tornar inviável, né? Qualquer convite a Danelon. E você está certo, Rafael, quando disse que essa era uma ação, um movimento do Aras, porque havia muita resistência ao nome dele, né? Principalmente na chamada rede social bolsonarista. Então, trouxeram lá do passado declarações dele que seriam incompatíveis com o que pensa o Bolsonaro, com o que pensa o eleitorado do Bolsonaro, a tal festa para o PT, algum trabalho ali pro MTST e coisas do gênero. Ter dito presidenta, né? Até isso foi resgatado do passado do cara e tal. O que é absolutamente indiferente, né? Então eu acho que ele tentou sim um gesto de boa vontade, de aproximação. Agora, o fato é que, ainda que haja motivos, ainda que alguém encontre motivos para pedir o impeachment do Gilmar Mendes, não acho que seja absurdo que se encontre motivos e que o Senado ouça atentamente qualquer pedido desde que fundamentado. Por outro lado, não cabe, esse é o ponto que o Rafael está enfatizando, não cabe a uma procuradora entrar nesse tipo de jogo. Não é papel dela, pelo contrário, é incompatível com a função pública dela. Né? Claro. E, sobretudo, do principal procurador da Força Tarefa, que é o Dallagnol. Né? É Tamea o nome dela, não é, Pedro? Tamea Danelon. Tamea. E o fato, né, Zaidan, aí mais importante é que é o seguinte, quem vai pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso, é a Procuradoria-Geral da República, não é uma procuradora de primeira instância aqui de São Paulo, um procurador e muito menos se vindo de ghostwriter de um advogado que sobe em caminhão aos domingos na Avenida Paulista Enfim, ele pode fazer o que ele bem entender da vida dele. Agora, usar uma procuradora-geral da Lava Jato como ghostwriter para isso... Não dá. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Quer dizer, eu acho que você pode encontrar motivos para pedir impeachment de ministro do Supremo. Eles não são acima da lei, não são intocáveis, nada disso. Claro. Se eles derem motivo, eles podem sim sofrer um processo de impeachment e podem até ser removidos do cargo. A Constituição prevê isso. É usar o aparelho, né, Zaidan? Usar o aparelho agora ela não tem para você embasar uma... Claro, ela pode até torcer para que o sujeito tenha o maior sucesso na sua empreitada, mas ela não pode participar disso. É uma questão de incompatibilidade. Vocês falavam há pouco do Bretas, né? E tem faltado isso no Brasil. Começa, por exemplo, com esse beijamão do candidato lá no Senado. Isso acontece, inclusive, com quem é indicado para o Supremo. O sujeito faz ali uma visita aos gabinetes no Senado para buscar apoio e tal. E esse tipo de conversa é absolutamente antirrepublicana. O fundamental furado, é que ele seja Na sabatinado. verdade é isso, né, Zaidan? É um papo furado. O que fala furado. o candidato ao senador? O que ele vai falar? Oi, tudo bem? Puxa, Exato. calor, frio. Não tem sentido. Vai lá, seja sabatinado e pronto. Não tem de ter conversa de gabinete, conversa de corredor. Já começa aí. Segundo, o Procurador-Geral da República, ele não tem de pensar como o Presidente da República. Ele não tem de defender as ideias do Presidente da República. Ele tem de ser absolutamente... A sua tarefa é cumprir a Constituição naquilo que cabe ao Ministério Público Federal e particularmente a Procuradoria-Geral da República, que são funções tremendamente importantes. Nós vimos nos últimos anos o protagonismo de quem ocupa a Procuradoria-Geral da República. Então ele não tem de ser um agente do governo, ele é um agente do Estado. Não é? E da mesma maneira um subprocurador. Ele não tem de se envolver em manifestações políticas, em movimentos políticos. Ele tem de fazer a sua função, pode até torcer para que o sujeito lá seja empichado. Eu quero que o Gilmar sofra impeachment. Mas ele não pode se envolver, nem o Dallagnol, nem a Tamea Danelon, com qualquer movimento nesse sentido. Ainda mais informalmente, né? Olha, a gente estava discutindo aqui esses dias, não é, Pedro?
o período de descanso, férias do Poder Judiciário, 60 dias, né? Sim. Geralmente eles tiram 30 e vendem 30. Quando né? tiram 30. Quando tiram 30. E ao invés de a gente consertar essa distorção, é provável que as coisas piorem um pouco mais. Está na pauta do Supremo Tribunal Federal um pedido dos advogados da União. O que eles querem? 60 dias de férias. Querem equiparar o período de descanso, um pedido da Associação Nacional dos Advogados da União, que querem equiparação do período de férias com magistrados e membros do Ministério Público. Ou seja, se eles têm, exatamente. Se eles têm, mas por que é que eu não tenho tem férias também? no Poder Judiciário e eles são advogados da União, o que eles fazem no Mas tem período? um erro, nós temos que corrigir esse erro, não ampliar o erro. Não piorar pros o outros, erro, né? Falar, se já está errado para eles, que fica errado para mim também. Zé Paulo, um peão que bate uma laje aí todo dia, no sol escaldante. Não venha com esses exageros de comparação. Exagero não. Ele merece 30 dias de férias e o juiz que está no ar-condicionado lá decidindo sobre o processo tem direito a 60 dias, por quê? Por que ele é diferente? No caso dos advogados, ô Pedro, se os juízes estão de férias, eles ficam coçando, Não. Advogado Quer dizer, geral pode coçar, mas desde que seja trabalhando. Não, mas tem trabalho. O problema é o seguinte: tem trabalho. Bom, vamos começar aqui do princípio, né? Qualquer trabalhador tem direito a 30 dias de férias, certo? Qualquer trabalhador. Não há por que existir uma categoria de trabalhador diferente da outra. Senão a gente entra numa conversa subjetiva aqui. Aí o Pedro tem razão. O que é mais difícil, subir uma laje ou julgar um processo num prédio do TJ? Não esqueça que os professores também têm férias, sim, períodos maiores do que qualquer um. Mas os professores têm 30 dias de férias. Vai mexer. Se reúnem para preparar a aula. Eles não estão em sala de aula, eles estão preparando, estão discutindo. Ué, mas tem que ser assim. Tá bom, tá bom. Bom, então se você topa 60 dias de férias agora também para os advogados da União, então... Policial militar tem 30 dias de férias. Que é uma profissão mais estressante do que policial militar combatendo o crime aqui, Zaidan? Exatamente. Então, o ideal é você estabelecer o seguinte: ninguém vai ter 60 dias. E ninguém tira 60 dias de férias, Zaidan. Eu vou falar o que eu falei aqui outro dia. Eu desafio um dos poderes aí, um dos tribunais de justiça, mandarem pra cá uma planilha mostrando quantos desembargadores, juízes tiram 60 dias de férias nesse país. Eles vendem essas férias. Porque eles podem vender, coisa que a CLT não permite pro trabalhador da iniciativa privada vender totalmente essas férias. Você pode vender no máximo 10 dias, não é, Zaidan? 60 dias o cara vai esquecer até onde ele trabalha, pô.